A juiz esclarece. Dentro da temática do casamento, que temos vindo a abordar há várias sessões e vamos continuar a abordar por muitas mais, porque é um tema muito amplo, vamos focar nesta sessão a questão da cessação, portanto, da relação conjugal e as suas consequências patrimoniais, normalmente no que se refere às dívidas do casal ou de qualquer um dos cônjuges. Então, quando cessa a relação conjugal? Cessa com o divórcio, com a morte, com a anulação do casamento civil ou católico. Portanto, a lei prevê os casos em que se dá a dissolução do vínculo matrimonial. A separação judicial de pessoas e bem, embora não dissolvendo o vínculo matrimonial, tem no aspecto patrimonial a mesma consequência, portanto, decretada a separação judicial de pessoas e bens, o regime de bens, portanto, altera-se e deve-se proceder, portanto, à separação dos patrimónios. Na separação judicial de bem, portanto, o que se distingue também em termos pessoais é o dever de assistência e de coabitação, isto ressalvando a questão do direito a alimentos do outro cônjuge, também podem ser exigidos, tal como já analisámos noutras sessões. Mas o que nos interessa aqui é a questão patrimonial. Portanto, tanto no divórcio como na separação judicial de bens, há que proceder à partilha quando qualquer um desses eventos acontece. E é nesse ponto que vamos ver que bens é que respondem pelas dívidas dos cônjuges. Há dívidas que são comuns e há outras que são próprias de cada um dos cônjuges. Serão comuns, por exemplo, aquelas contraídas por um ou por ambos os cônjuges para fazer face às necessidades do agregado. Serão comuns aquelas que foram contraídas por ambos os cônjuges, serão comuns as contraídas no exercício do comércio, salvo se não tiver sido em proveito comum do casal ou se vigorar entre os cônjuges o regime da separação de bens. Portanto, há várias situações em que a lei prevê que as dívidas possam responsabilizar ambos os cônjuges, e depois há aquelas dívidas que são apenas da responsabilidade de um deles. Por exemplo, darei apenas aqui o exemplo daquelas dívidas que resultam da condenação em pena de multa, em pena criminal. Portanto, essa dívida será sempre uma dívida própria do cônjuge condenado, dívidas por multas, indemnizações, a não ser que esteja em causa uma responsabilidade meramente civil, que tenha sido derivada de um ato em proveito comum do casal, e nesse caso a dívida poderá também ser comum. Mas em princípio, portanto, condenações em multas, em penas pecuniárias do âmbito criminal, em sanções civis, em princípio, serão próprias do cônjuge condenado. Nesses casos, quando se dá a dissolução do vínculo matrimonial, portanto, ou quando se dá a separação judicial de pessoas de bens, que bens é que vão responder pelas dívidas comuns? Em princípio, serão, em primeiro lugar, os bens comuns a responder pelo pagamento dessas dívidas e, no caso de insuficiência, poderão ser os bens próprios de cada um dos cônjuges. Portanto, se existirem, para além disso, dívidas comuns e dívidas próprias de qualquer um dos cônjuges, serão satisfeitas, em primeiro lugar, pelo património comum, as dívidas que são comuns, e só depois, com o remanescente, poderá haver lugar
ao pagamento de dívidas próprias. Relativamente às dívidas próprias, responde, em primeiro lugar, os bens próprios do devedor e, se não forem suficientes, poderá responder também a ameação do devedor no bens comuns. Portanto, aquilo que lhe vier a caber, aquilo que lhe couber na partilha, ou que lhe vier a caber na partilha do património comum, poderá vir a responder subsidiariamente por dívidas próprias desse cônjuge. Relativamente às dívidas próprias dos cônjuges que tenham sido suportadas pelo outro cônjuge ou relativamente às quais tenha respondido o património comum, portanto, em qualquer uma dessas situações em que não tenha respondido, em primeiro lugar, o património que a lei prevê ser aquele responsável em primeiro lugar, poderá haver conferência no momento da partilha, ou seja, aquele que tiver pago, aquele cônjuge tiver pago dívidas próprias do outro com os seus próprios bens, ou nos casos em que, pelas dívidas próprias de tiverem respondido bens comuns, portanto, essas contas são todas acertadas no momento da partilha. Portanto, será feita a partilha de forma que, do quinhão que cabe ao devedor, seja retirado, portanto, o montante que o outro pagou quando estava em causa uma dívida da exclusiva responsabilidade do outro. Portanto, é nesse momento da partilha que se faz o acerto de contas entre os cônjuges. Portanto, só nesse momento é que poderá ser exigida essa conferência. A não ser que vigore entre os cônjuges o regime da separação de bens, pois que, nesse caso, cada um é dono dos seus bens próprios e não há partilha, e a qualquer momento, portanto, poderá ser exigido do outro o pagamento que responda os seus bens pelas dívidas que o outro cônjuge, sem ser responsável, pagou no lugar dele. Portanto, no regime de separação, a qualquer momento, pode ser exigido o pagamento de dívidas, portanto, pagas por um no lugar do outro. Nos regimes de comunhão de adquiridos ou de comunhão geral de bens, só no momento da partilha é que é feita essa conferência. Portanto, enquanto vigorar o casamento, não pode nenhum dos cônjuges exigir do outro o pagamento daquilo que haja pago no seu lugar. Só no momento da dissolução do vínculo e da partilha é que esse acerto de contas entre os cônjuges é levado a cabo através de conferência dos respectivos quinhões e de verificação do passivo que honorou o património comum e que honorou o património próprio de cada um dos cônjuges, em que cada um dos cônjuges vai verificar o que pagou no lugar do outro, quanto é que o outro beneficiou através do pagamento pelo outro de dívidas que não eram da sua responsabilidade, e faz-se essa conferência no momento da partilha, restituindo-se ao cônjuge que pagou, através do quinhão do outro que era o devedor, portanto, o montante que suportou e de que aquele, naquele momento, beneficiou, quando era da sua exclusiva responsabilidade de suportar aquele encargo. E penso, quanto a esta questão das dívidas, disso o essencial. Bem, haja pela atenção.